Bom dia, alunos! Bom dia, graça e paz, amém? Vamos dar início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Hoje são 13 de setembro. Nós vamos dar início ao capítulo 6 do Evangelho de João, que nós estamos estudando, amém? Espero que estejam todos bem. Nós vamos então orar para iniciar essa nossa aula de hoje, amém? Vamos orar. Louvado seja teu santo nome, Deus e Pai, amado por este dia, Deus, por todas as maravilhas que tu tens feito em nossas vidas. Cuida, Pai, dessa nossa escola bíblica dominical, para que estejamos todos dispostos, aptos, Senhor Deus, abertos a nossa alma, espírito, olhos, ouvidos e coração, Senhor, para guardar os teus ensinamentos, Deus. Abençoe a cada um que está assistindo essa aula, abençoe os nossos professores, a nossa família pastoral da Igreja Batista Central de Timon. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós como tu tens feito, Pai, nos livrando de todo mal e todo perigo. Nos abençoa hoje e eternamente, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Enquanto isso, a gente vai cantando. Conta as bênçãos aí. Conta as bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Conte aí a sua bênção. Você pode colocar aí nos comentários ou então divulga lá no nosso grupo, se interage lá no nosso grupo para que a gente possa continuar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus pelas bênçãos maravilhosas que Ele proporciona para todos nós. A minha bênção é estar bem, em casa, com saúde, com a família, estudando a palavra, trabalhando também, cuidando, né, de casa, dos filhos. Isso tudo é uma bênção, viver é uma bênção, cada dia é uma bênção, é um milagre. E nós estarmos aqui bem, respirando com saúde, aprendendo da palavra do Senhor, é mais bênção ainda. E que bênção, hein? Glória a Deus. Conte aí a sua bênção. Não deixe de compartilhar das bondades do Senhor para a sua vida. Amém? Tá com a Bíblia na mão aí, gente? Vamos lá. Capítulo 6. Nós estamos iniciando aí a lição 7, né, da nossa apostila, do nosso livreto aqui. A lição 7 fala como, o tema é como seguir a Jesus. É uma pergunta. E aí? Como seguir Jesus? Nosso objetivo é compreender, então, o significado de verdadeiramente seguir a Jesus nesse estudo do capítulo 6. É um grande desafio, né? É uma decisão muito importante, a mais importante da nossa vida. O Senhor falou, se você quiser seguir, quiser vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me, né? E aí, então, nós vamos aprender como, durante uma caminhada com Jesus, como que nós devemos nos portar, como que nós devemos crer, de que forma Jesus nos acolhe, nos ajuda. E também identificar, dentro dessas lições, aquele convencimento de que Jesus é Deus, que o João escreveu em seu evangelho, né, para os judeus. Aprendendo, lendo sobre os milagres dele, o poder que o Senhor com autoridade exerceu aqui na terra, no meio de nós, amém? Então vamos lá. Essa primeira aula eu vou me ater apenas até o versículo 21, tá? Capítulo 6, versículo 1 ao 21, tá? João escolheu aí uns milagres para registrar no seu evangelho e nós vamos ver mais um desses milagres aqui. Na verdade, eu não vou ler até o 21, eu vou dividir essa aula, porque são dois assuntos diferentes, são dois milagres, tá? Você pode ver na sua Bíblia que do versículo 1 ao 15 é a multiplicação de pães e peixes, certo? E do 16 ao 21, Jesus anda sobre o mar. Então, primeiramente, nós vamos estudar
a multiplicação de pães e peixes. Vamos ver aí os detalhes dessa lição importantíssima. A gente tem duas grandes lições para tirar desse milagre de Jesus. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler, acompanhe a leitura que você vai então vendo aí os detalhes do episódio que João deixa registrado aí no seu evangelho. Vamos lá. João 6:1 até o 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondendo-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamaram rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Olha só, gente, que interessante. Primeiro, a gente vê aí, a gente já imagina em nossa mente aquela multidão de pessoas seguindo Jesus, porque já tinham ouvido falar, já tinham visto ele fazer muitos milagres. Inclusive, nós estudamos aí, nas outras aulas, para quem não viu, acompanhe. Nós vimos os milagres que Jesus fez aí com a cura na aula passada do paralítico, não foi isso? Nós vimos também a cura do oficial do rei, certo? Nós vimos também a água transformada em vinho, lembra? Foi o primeiro, lá no início do Evangelho de João, capítulo 2, a gente viu esse primeiro milagre. Então, João escolheu alguns desses vários milagres de Jesus e tem 7 milagres descritos aí no seu Evangelho, no Evangelho de João, certo? Pois bem, então, grande multidão seguia Jesus. Grande, imagine, gente, muita gente, muita gente. E essas pessoas muito carentes seguiam Jesus por causa desses sinais, dessas curas que ele realizava. Então, Jesus até tentou se desvencilhar dessa situação, né? Ia para o monte, orava, buscava ficar sozinho com Deus, porque ele tinha que cumprir a sua missão. Ele sabia qual era os seus próximos passos aqui na terra. E então, ele tentava, muitas vezes dizia para aqueles que eram curados, não espalhar o que havia acontecido, para justamente não causar esse tumulto. Mas, algumas vezes foi inevitável, né? Jesus, então, se compadecia daquela multidão, porque Jesus amava as pessoas, Jesus curava as pessoas, Jesus salvava, libertava pessoas, né? Libertava a gente de prisões, de demônios, de doenças, enfim. Jesus amou muito as pessoas e ele se compadecia daquelas pessoas. Então, vendo aquela multidão, ele se preocupou em dar de comer aquela multidão e para testar
assim, para experimentar os discípulos, né? Já era um teste de fé, vamos assim dizer, uma provação de fé. Ele chegou a Filipe e falou: dai-vos de alimentar a multidão. E aí Filipe respondeu, né, que não teria, teria que ter muitos pães, denários de pães para cada um conseguir comer, se alimentar de um pedaço de pão. E então André chegou com, né, essa doação desse rapaz que tinha uns peixinhos, os pães. Então o Senhor Jesus abençoou aquele alimento, pediu para a multidão se assentar e pediu que os discípulos então repartissem aquele alimento. Eu imagino quão abismados ficaram os discípulos e as pessoas, né, que viram, que presenciaram esse milagre. Esse milagre, um milagre que a gente conhece como multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentou uma multidão, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que também eram muitas que o acompanhavam. E ainda sobraram 12 cestos com alimentos. Meus amados, imagine que milagre, né? É uma coisa assim, porque até então os discípulos tinham visto curar pessoas de doenças, né? De males, enfim, todos os tipos de doenças. Mas o poder de multiplicar o alimento físico ali naquela hora deu a entender a muitos que o Senhor Jesus é o Senhor da quantidade. Ele tem poder para tudo, para tudo. Ele é o dono de tudo, né? A gente estudou que ele é o dono do tempo e do espaço no Oficial do Rei, né? Na cura do filho do Oficial do Rei, que ele é dono do tempo. Seria no tempo dele um milagre. E agora a gente vê que ele é o Senhor da quantidade, da multiplicação. Porque o muito, né? Tem uma frase muito conhecida, que muitos seus pais devem conhecer, que diz: o pouco com Deus é muito, né? E o muito sem Deus é nada. Eu me lembro muito dessa frase, nesse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus acolheu e socorreu aquelas pessoas, aquela multidão. Ele desejava alimentar aquela multidão, ele sabia o que estava para fazer, multiplicou os pães e os peixes, todos foram alimentados, sobraram alimentos. Então Jesus é o Senhor que multiplica, é o Deus da quantidade. E aí 2 grandes lições a gente tira dessa passagem, né, desse milagre. Toda vez que Deus lhe colocar numa situação em que os recursos, né, os recursos materiais são menores que as necessidades, ele está provando a fé. Nós somos muito focados no que a gente vê, no que a gente está ali perceptível, né, no que é palpável para nós. E veja só essa lição: toda vez que Deus lhe colocar, então, toda vez que Deus nos coloca numa situação onde os recursos não são, você acha que os recursos não são suficientes para você realizar certa coisa. Muitas vezes acontece isso, talvez na escola, talvez num trabalho escolar, talvez em casa. Existe uma situação em que a gente percebe que os recursos não são suficientes. E Deus testando você. Você precisa crer, né, entregar. Essa é a outra lição, né? Toda vez que surgir essa grande necessidade, entregue o que você tem. Mesmo que seja aquilo, você acredita que não seja suficiente. Entregue o que você tem, o que tiver, para Jesus, e deixa que ele faz o resto. Creia que ele sabe o que está fazendo. E faça a sua parte. Faça a sua parte, agradeça, abençoe e reparta. E trabalhe, e busque, estude, né? A forma, analise uma forma, e Deus vai lhe mostrando caminhos, oportunidades de melhorar, de atender satisfatoriamente aquela necessidade naquele momento com aquele recurso que você tem. Essas são
as lições práticas que a gente pode tirar desse milagre do Senhor. Amém? Qualquer dúvida, amados, coloquem nos comentários, provoquem as situações, os debates lá no grupo, vamos conversar, interagir sobre esse assunto que é muito interessante, muito bom, muito agradável para a gente discutir. Amém? Eu espero que o Senhor Deus esteja abençoando cada um. Eu sei que Ele está abençoando cada um de vocês. Espero que Ele continue a abençoar cada um de vocês. As suas vidas, os seus estudos. Coloquem-se cada vez mais disponíveis a estar estudando, aprendendo, meditando nessa palavra. Né? Que Ele dê forças e capacite cada um de nós. Cada vez mais, cada um de nós a estar melhorando, nos aperfeiçoando em sua palavra. Essa foi a nossa aula, a nossa lição de hoje. Eu vou deixar outro textinho do Jesus andando sobre o mar para a próxima aula, porque ele é um texto pequeno, mas ele é rico de informações. Muito rico de conhecimento, de aprendizado, sabedoria para nós, sabedoria divina, que vem do Senhor para cada um de nós. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.